Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6, escreveu, versículo 4: há um só corpo e um só espírito. Versículo 5: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7, está escrito: são três os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um. A palavra de Deus está dizendo aqui que não há divergência, discrepância entre os três. Os três são um, agem sempre em comum acordo. Meus queridos irmãos e amigos, quando Deus, o Todo-Poderoso, através de Jesus o Cristo, estabeleceu a igreja, elaborou lá no céu um conjunto de doutrinas ou um conjunto de princípios para essa igreja. Prestem atenção e guardam bem o que vou lhes dizer. Esse conjunto de doutrinas ou esse conjunto de princípios nasceu no coração de Deus, lá no céu. Permitam-me repetir novamente. Esse conjunto de doutrinas, ou esse conjunto de princípios, nasceu no coração de Deus e lá no céu. Esse compêndio divino não foi elaborado por um grupo de teólogos e pedagogos. Esse compêndio divino não necessita de adendos ou complementos. Deus, o Todo-Poderoso, o elaborou. E esse conjunto de doutrinas ou princípios, chamado Evangelho, e que nasceu lá no céu e no coração de Deus, não é difícil de entender. Os apóstolos assimilaram e entenderam claramente. E a igreja primitiva também entendeu sem nenhuma dificuldade. Portanto, a igreja nasceu no coração de Deus e lá no céu. O evangelho, doutrina elaborada por Deus à igreja, nasceu também no coração de Deus e lá no céu. Como podemos notar claramente, é uma instituição eminentemente divina. Existia só uma igreja divina, santa, pura, fiel a Deus e à doutrina que recebeu. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, está escrito: a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos combatiam veementemente as doutrinas falsas, pagãs e diabólicas que andavam rondando a igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, escreveu: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
após a morte dos apóstolos, a igreja paulatinamente foi cedendo e permitiu que doutrinas de origem pagã, conceitos filosóficos e tradições humanas, etc., fossem introduzidos àquela doutrina divina, santa e pura, ensinada por Jesus o Cristo e os apóstolos. Em consequência disso, a igreja foi se desbotando espiritualmente. Sim, a igreja foi se desbotando espiritualmente. E no ano 380 depois de Cristo, através do edito de Tessalônica, a igreja uniu-se ao Império Romano, tornando-se a igreja oficial do Império Romano, passando a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana, apostatando-se completamente da verdade. Mas mesmo apostatando-se da verdade, continuou sendo a única igreja que existia. Os cristãos fiéis a Deus e a sua palavra sabiam do estado pelo qual a igreja se encontrava e não aceitavam isso. Mais tarde, os pré-reformadores e reformadores começaram a apresentar os desmandos da igreja. Em 1517, com a Reforma Protestante, a igreja foi dividida, surgindo algumas denominações religiosas. E hoje temos mais de 50 mil denominações religiosas no mundo, e cada dia surgem outras, e todas dizem ser o suprassumo da verdade. E concomitantemente surgiram também milhares de doutrinas que não fazem parte ou que não estão inseridas naquele conjunto de doutrinas elaborada por Deus à igreja. Por exemplo, os apóstolos não ensinaram e não está no conjunto de doutrinas elaborado por Deus à igreja. A doutrina da predestinação, que foi idealizada e defendida pelo reformador francês João Calvino e adotada pelas igrejas presbiterianas. São várias igrejas presbiterianas. Segundo essa doutrina absurda e até diabólica, Deus escolheu antes da criação do mundo aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam condenados. E essa escolha é baseada apenas na vontade de Deus e não nas ações ou méritos das pessoas. Os apóstolos não ensinaram e não está no conjunto de doutrinas elaborado por Deus a igreja. A doutrina que foi condenada no concílio de Niceia, no ano 325, chamada arianismo, que dizia que Jesus o Cristo não é Deus. Essa doutrina foi reeditada, adotada pela Igreja Testemunhas de Jeová, e são pregadas todos os dias, de casa em casa. 75% das doutrinas, vejam bem, mais da metade das doutrinas, 75% das doutrinas, mais da metade das doutrinas ensinadas pela Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apóstata, não foram ensinadas por Jesus o Cristo, nem pelos apóstolos, e não estão inseridas no conjunto de doutrinas elaboradas por Deus à igreja. Os apóstolos não ensinaram e não estão inseridos na doutrina elaborada por Deus à igreja, a doutrina do arrebatamento secreto e do reino mundial do anticristo, ensinadas pela Igreja Assembleia de Deus.
Os apóstolos não ensinaram e não estão inseridas no conjunto de doutrinas elaborado por Deus à igreja, a doutrina da imortalidade da alma. Esse ensino filosófico foi desenvolvido pelo filósofo Platão e adotado pela Igreja Católica e outras igrejas. Os apóstolos e a igreja não ensinaram a diabólica doutrina da cruz. Para os cristãos primitivos, a cruz era simplesmente um símbolo pagão e um instrumento de morte adotado pelos romanos, que tirou a vida de Jesus o Cristo e de milhares de cristãos. Hoje, a cruz está dentro das igrejas, está sendo embelezada dentro das igrejas. Os apóstolos e a igreja não ensinaram o batismo por aspersão, porque a própria palavra batismo significa imersão. E tem muito mais, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos e amigos. Infelizmente, são centenas e centenas, ou até milhares e milhares de doutrinas que são ensinadas hoje em muitas igrejas e que não foram ensinadas pelos apóstolos, pela igreja, e que não estão elaboradas e que não são doutrinas elaboradas por Deus à igreja. Isso tudo deixa as pessoas confusas, não é verdade? Ficando difícil de identificar a verdadeira igreja de Deus. Quais são os motivos que levaram as pessoas, ou que levam as pessoas, a abrirem denominações religiosas? Quais são os motivos? Primeiro motivo: divergência doutrinária. Abrindo uma nova denominação religiosa, pode expor à vontade ou à sua maneira a doutrina que acha conveniente e que está de acordo com o seu pensamento, em detrimento da doutrina santa, pura e verdadeira, que já está bem claro na Bíblia. Segundo motivo: busca de status, posição e dinheiro. Muitos líderes religiosos exploram desavergonhadamente a fé dos cristãos, transformando-os em massa de manobra e idiotas úteis. Terceiro motivo: capricho. Foi assim que nasceu a igreja anglicana, igreja inglesa. Entre o ano de 1530 a 1534, o rei Henrique VIII fez de tudo para conseguir a autorização do Papa Clemente VII para se divorciar de Catarina de Aragão e casar-se com Ana Bolena. Como o Papa não autorizou, resolveu separar a igreja inglesa da igreja católica, abrindo então a igreja anglicana. Puro capricho. É assim que nasceu muitas denominações religiosas. Puro capricho. Muitas denominações religiosas são muito ricas. Transformaram-se num grupo econômico, onde atuam em vários segmentos. São donas de fazendas, bancos, universidades, escolas, redes de televisão e rádio, editoras. Investem nos paraísos fiscais, etc. A mais rica de todas, a Igreja Católica Apostólica Romana, segundo o jornal Opção, tem 3
trilhões de dólares em bens imóveis. 20% dos bens imóveis de toda a Itália e 25% dos imóveis de Roma pertencem à Igreja Católica Apostólica Romana. E a igreja ainda investe em vários bancos, em paraísos fiscais. A fortuna da Igreja Católica equivale ao PIB, Produto Interno Bruto, tudo que o país produz, Produto Interno Bruto, equivale ao PIB do Brasil, Rússia e Índia juntos. Que absurdo! Tem outras denominações ricas como a Igreja Católica. Imaginem se essas denominações aplicassem parte de suas fortunas no social e no evangelismo. Jesus o Cristo já teria voltado. Porque o que falta para evangelizar o mundo é dinheiro. Prestem atenção. Existem no mundo 7.100 línguas vivas. 7.100 línguas vivas. Dessas 7.100 línguas vivas, 3.700 línguas não têm a Bíblia traduzida. Até agora a Bíblia completa, não em porções, foi traduzida em apenas 700 línguas. Falta investimento, dinheiro. É por isso que Jesus o Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que a igreja dessa última fase, chamada Laodiceia, é desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Dá náuseas em Jesus o Cristo. Como disse essa de Queiroz, essa é a verdade nua das coisas. Sabendo de tudo isso, muitos ainda criticam os crentes desigrejados, que são cerca de 20 milhões no Brasil. A maioria são cristãos desgostosos pelo rumo que as igrejas estão tomando, preferindo congregar em casa do que se compactuar com isso tudo. Com isso tudo. Um rápido testemunho. Quando fui diretor de uma igreja, lá em São Paulo, capital, recém-chegado àquela igreja, não conhecia todos os membros, pedi ao diácono mais antigo da igreja a relação de todos os irmãos que não estavam congregando. Eram muitos e muitos irmãos afastados. Fizemos uma comissão e fomos visitar, conversar, ouvir esses irmãos que não estavam congregando. Visitamos esses irmãos várias vezes e éramos recebidos com alegria. Muitos irmãos retornaram e hoje são até consagrados. Muitos irmãos insensatos, ou melhor, muitos irmãos dizem insensatamente: ovelha velha já conhece o caminho. Aqueles que conhecem as particularidades das ovelhas, procurem conhecer as particularidades das ovelhas, jamais diriam isso. Todas as ovelhas
teimosas, rabugentas, mancas, feridas, tem que estar no aprisco. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, capítulo 10, versículo 25, capítulo 10, versículo 25, o apóstolo Paulo escreveu: não deixem de congregar, como é o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Meus queridos irmãos e amigos, só existia uma igreja divina, santa, pura e fiel à doutrina que recebeu. Só existia uma igreja e bastante atuante. Portanto, não existia nenhum motivo para esses irmãos deixarem de congregar. Existe um adágio popular que diz: todo caminho conduz a Deus. Todo caminho conduz a Deus. Não é verdade? Não é verdade. Não é verdade. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Jesus o Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entre as mais de 50 mil igrejas no mundo, qual é a igreja verdadeira e fiel a Deus e a sua palavra? Repetindo, entre as mais de 50 mil igrejas no mundo, qual é a igreja verdadeira e fiel a Deus e a sua palavra? A igreja verdadeira é a que incomoda Satanás. É a que incomoda Satanás. Segundo está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, e Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Essa igreja incomoda Satanás. Os mandamentos de Deus são princípios pétreos de Deus. São princípios pétreos de Deus para o desenvolvimento, progresso e crescimento espiritual da igreja. Jesus disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Testemunho de Jesus o Cristo é o testemunho que Jesus o Cristo dá de si mesmo. Prestem atenção em alguns testemunhos que Jesus o Cristo dá de si mesmo. Jesus o Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Testemunho que Jesus dá de si mesmo. Eu sou o primeiro e o último, e o que foi morto, mas reviveu para todo o sempre. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Testemunho que Jesus, o Cristo, dá de si mesmo. Eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Testemunho que Jesus, o Cristo, dá de si mesmo. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 51.
Testemunho que Jesus, o Cristo, dá de si mesmo. Quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 9. Testemunho que Jesus, o Cristo, dá de si mesmo. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Evangelho segundo João, versículo 10, versículo 30. Meus queridos irmãos e amigos, em outras palavras, a igreja verdadeira, a igreja certa, é a igreja que guarda os mandamentos, as determinações, os preceitos, enfim, os ensinamentos que foram elaborados por Deus lá no céu. Lá no céu. Né? E que foram transmitidos à igreja por Jesus o Cristo e os apóstolos, sem adendos e sem acrescentar ou tirar absolutamente nada. Repetindo, em outras palavras, a igreja verdadeira, a igreja certa, é a igreja que guarda os mandamentos, as determinações, os preceitos, enfim, os ensinamentos que foram elaborados por Deus lá no céu e que foram transmitidos à igreja por Jesus o Cristo e pelos apóstolos, sem adendos e sem acrescentar ou tirar absolutamente nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque Deus, o Todo-Poderoso, é perfeito em tudo o que faz. E Ele fez uma doutrina santa, pura, perfeita, e lá no céu. O dragão Satanás, através da igreja apóstata, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, tentou destruir essa igreja verdadeira, fiel a Deus e a sua palavra, durante 1260 anos. Durante 1260 anos, o dragão Satanás, através da igreja apóstata, Igreja Católica Apostólica Romana, tentou destruir essa igreja verdadeira. Quem eram esses cristãos que o dragão Satanás, através da igreja apóstata, tentou destruir? Eram cristãos que, quando a Igreja Católica Apostólica Romana apostatou-se da verdade e passou a seguir um caminho tortuoso, reprovado por Deus, o Todo-Poderoso, não se compactuaram com essa apostasia. É por isso que são chamados de remanescentes. Remanescente significa resto, sobra. Estes remanescentes fiéis a Deus e a sua palavra são agora alvo da fúria de Satanás, porque a maioria das denominações religiosas estão comprometidas, são filhas da grande meretriz, da grande prostituta, conforme está escrito em Apocalipse 17, versículo 5. Mas, entre as mais de 50 mil denominações religiosas, quem são esses remanescentes fiéis a Deus e a sua palavra, que cuidaram dos oráculos divinos desde o estabelecimento da igreja? Quem são? Eu já sei quem são esses remanescentes. Eu já sei. Mas não vou passar para os irmãos e amigos antes de publicar um estudo detalhado que já está quase pronto. Nesse estudo, passamos a relação de doutrinas
ensinadas por Jesus o Cristo e os apóstolos à igreja. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Mas, para entender essas doutrinas verdadeiras que iremos passar, tem que se desprender dos ensinamentos errados que estão por aí e pedir sabedoria ao Espírito Santo. O apóstolo São Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6, escreveu que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele está falando da sabedoria divina, não secular, aquela sabedoria outorgada pelo Espírito Santo. Portanto, meus queridos irmãos amigos, falam com o Espírito Santo, peçam sabedoria espiritual para compreender, para saber qual é a igreja verdadeira. Outra importante observação é estudar com afinco as Escrituras Sagradas. Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 34, disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas tem uma coisa muito importante, meus queridos irmãos, que nós vamos falar no próximo estudo. Existem, dentre essas mais de 50 mil denominações religiosas no mundo, muitos cristãos que vão conhecer a verdade, que irão fazer parte do verdadeiro aprisco do Senhor, que ouvirão a voz de Jesus o Cristo, o nosso pastor. Aguardem o próximo estudo. Meus queridos irmãos amigos, inscrevam-se em nosso canal. Inscrevam-se. Ajudem-nos nesse trabalho que estamos realizando. O nosso compromisso é com a verdade. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos na vida de todos os irmãos e amigos.